vocês, tudo bom? Eu sou a Nana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Livraneios. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um vídeo do quadro, não sei qual é o nome desse quadro, reagindo a histórias de babacas literários no Reddit, ou julgando babacas, pode ser também, babacas literários. Esse é o segundo vídeo desse quadro e eu fiquei muito feliz que vocês curtiram o primeiro. E basicamente eu vou pegar histórias do Reddit, ou que vocês me mandarem, se vocês quiserem mandar no livraneios@gmail.com, que o viés seja pessoas que foram babacas, ou não, enfim, que estão perguntando se foram babacas, envolvendo livros de alguma forma. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição pra você poder assistir também. E nesse daqui nós teremos então duas histórias. Primeiro porque parece que uma é um pouco mais longa, tem edit e tudo mais, e porque eu tô com dor de garganta, então vamos colaborar um pouco com a blogueira de vocês, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo e se inscreve no canal pra você não perder os próximos. Então vamos lá pra primeira história. Sou babaca por não reembolsar a minha babá pelos livros que ela comprou pra minha filha? Me soa babaca. Minha filha, Ruby, tem 12 anos. Recentemente, ela começou a gostar da série original de Star Trek, além de Star Trek, A Nova Geração. A Ruby também adora ler e começou a colecionar alguns dos antigos livros da franquia que encontra em sebos e brechós. Esses livros normalmente custam entre 50 centavos e alguns poucos dólares. Minha babá, Tessa, 22 anos, fica com a Ruby quase todos os dias depois da escola. Ela trabalha conosco há mais de um ano e as duas se dão muito bem. A Tessa adora garimpar coisas em brechós e costuma ficar de olho nos livros que a Ruby procura. Isso nunca foi um problema, porque a Ruby sempre reembolsa a Tessa usando a mesada dela. O problema aconteceu quando a Tessa viajou com a família para o oeste do país. Pelo visto, ela visitou alguns brechós durante a viagem e encontrou livros para a Ruby. Ela mandou uma mensagem perguntando se a Ruby queria os livros e ela respondeu que sim. Ontem, a Tessa voltou da viagem trazendo uma pilha de cerca de 35 livros. Será que ela não quer ser minha babá? Eu tô precisando. E disse a Ruby que eles tinham custado 50 dólares. A Ruby não tinha esse dinheiro e avisou isso a Tessa. Então a Tessa perguntou se eu poderia pagar o valor. A Ruby tem quantos anos? 12. Eu respondi que não, porque ela nunca tinha falado comigo sobre comprar esses livros para a Ruby. E eu nem sabia que elas tinham conversado sobre isso. A Tessa ficou chateada, então pedi para a Ruby me mostrar a conversa por mensagem. Em nenhum momento havia qualquer menção ao preço ou à quantidade de livros que seriam comprados. A única coisa que a Tessa escreveu foi que tinha encontrado alguns livros para ela. A Ruby está no espectro autista e não costuma interpretar mensagens nas entrelinhas. É preciso ser muito literal com ela. Até então, a Tessa nunca tinha comprado mais do que 1 ou 2 livros de cada vez. Por isso, eu disse que ela deveria ter explicado a Ruby quantos livros estava comprando, ou, melhor ainda, ter confirmado tudo comigo antes de fazer a compra. Reforcei que eu não pagaria os 50 dólares. Eu tô formulando a minha opinião aqui, mas eu tenho uma opinião. Algumas. A Tessa respondeu que não podia devolver os livros, porque eles tinham sido comprados em brechós. Mesmo assim, mantive minha decisão e repeti que ela deveria ter pedido minha autorização antes. Ela foi embora e a Ruby ficou muito chateada. Sei que a Tessa é estudante e não tem muito dinheiro, então fiquei me perguntando, fui babaca por não reembolsá-la pelos livros? Tem o edit ainda, mas eu já vou comentar uma opinião minha. Eu acho que é assim. Primeira coisa, eu acho que não foi babaca por não reembolsar os livros, justamente pelos motivos que ele falou. Era um valor alto pra uma criança de 12 anos ter, né? Enfim, tipo, vamos fingir que são 50 reais. Uma criança de 12 anos, de repente, não teria 50 reais assim sobrando. Ela não falou quanto seria, ela não especificou quantos livros e etc. E já chegou cobrando a criança depois, né? Foi cobrar o pai que nem tava sabendo da situação. Então eu não acho que ele foi babaca aí nesse ponto. E a Tessa talvez tenha sido um pouco babaca aí. Porém, o meu segundo ponto é tá duro dorme, né, meu filhão? O que é isso? São 50 dólares. Se a gente tá falando ali, né, questão de poder de compra, né, equivalente, não sei o que lá, 50 reais, sabe? Ai, paz de espírito custa menos. Conversa, esclarece as coisas pra não acontecer de novo, porque sim, eu achei que podia ter sido feito de outra forma tudo isso, mas, ai, paga logo a garota e fala, na próxima vez tem que conversar comigo, né? Enfim, vamos ler os edits, porque tem mais de um. Como algumas pessoas perguntaram, é a mãe, sou mãe solo da Ruby. Embora 50 dólares não seja uma quantia que vá comprometer completamente minhas finanças, ainda assim é um gasto inesperado. Ok, a coisa mudou de figura. Eu estava imaginando outro cenário. Eu estava imaginando uma família, papai, mamãe, filhinho, um negócio diferente. Foi o que eu falei. A babá poderia, a Tessa poderia ter conversado antes. Agora ela calou minha boca. Todo mês eu entrego a Tessa um valor extra para gastar com atividades junto da Ruby, como ir ao cinema, ao shopping ou fazer qualquer outro programa. Se ela tivesse usado esse dinheiro para comprar os livros, não haveria problema algum. Mas esse orçamento já havia sido
sido totalmente gasto. É porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Vamos combinar? Esse valor você tá falando de fazer coisas com a Ruby. Se ela tivesse pego esse mesmo valor e comprado os livros na viagem com a família dela e voltasse e aí não tivesse mais o dinheiro dos rolês extras com a Ruby, você ia achar ruim, com certeza. Não é pra isso o dinheiro, você gastou e a Ruby não tava junto, sei lá, se nesses lugares da nota fiscal, aí já ia virar outro rolê, eu acho. Eu não concordo com esse argumento. Eu entendo a questão de, eu tô apertada financeiramente e tal, fala que vai pagar depois, sei lá, fala pra ela tirar desse dinheiro extra do mês que vem. Não sei, eu não sei, não... É porque eu entendo os dois lados, sabe? Eu entendo a boa intenção da babá, apesar dela ter sido inocente, né? Em negociar e conversar com uma criança de 12 anos. E ao mesmo tempo, eu entendo a mãe, tipo, de não ter como pagar. Mas, né, como eu falei, tá dura a dor. Brincadeira. Edit 2. Eu realmente não esperava que essa publicação tivesse tanta repercussão de um dia para o outro. Então vou acrescentar mais contexto. Algumas pessoas perguntaram como posso ter uma babá para Ruby e ao mesmo tempo considerar $50 um gasto inesperado. Acontece que eu não pago diretamente pelos serviços da Tessa. Como a Ruby está no espectro autista, ela tem direito a benefícios oferecidos pelo Estado, incluindo assistência especializada. A agência responsável pelo programa é quem paga a Tessa. Eu não participo desse processo. Então por que você não tem $50 se você não... Eu nem ia colocar em xeque, tipo, você paga babá, não sei o quê. Porque a criança precisa ficar com alguém, né? Se ela não tem rede de apoio, ela é mãe solo e trabalha, tudo bem, vai. Eu entendo. Atualização. Agradeço muito todas as opiniões e perspectivas que recebi. Vi alguns comentários sugerindo que eu não incentivo o hábito da leitura da minha filha. Ai, gente, quebrando o tabu essa hora. Pelo amor de Deus. 35 livros? Que hábito da leitura é esse? Que ela precisa de 35 livros no mesmo instante, assim, em um segundo? Mas quero deixar claro que isso definitivamente não é verdade. Nós duas adoramos ler e frequentamos bastante a biblioteca da nossa cidade. Sempre incentivo a Ruby a ganhar livros novos. Conversei com a Tessa, agradeci por ter pensado na Ruby, pedi desculpas pelo mal entendido e reembolsei o valor dos livros. Então você tinha os $50. Também tivemos uma conversa sobre expectativas e limites para situações como essa no futuro e acredito que esse problema não vai se repetir. Além disso, conversei com a Ruby e decidimos que eu ficarei com os livros por enquanto e ela poderá me pagar aos poucos conforme quiser. É importante para mim que ela aprenda a administrar o próprio dinheiro de forma responsável. Também combinamos que ela poderá ficar com 2 livros novos por semana, já que lê muito rápido. Meu Deus, eu ia odiar minha mãe se ela ficasse limitando o quanto eu posso... Gente, com 12 anos eu não tenho certeza, mas tipo, 15 anos, eu lia um livro por dia, porque eu estudava de manhã e eu não fazia nada à tarde. Tipo, raros os dias que eu fazia alguma coisa à tarde, que eu tinha alguma atividade extracurricular, essas coisas assim. Então, eu ia ficar muito brava, cara. São meus 35 livros. Depois de ler todas as opiniões, percebi que a longo prazo fazia mais sentido assumir esse prejuízo financeiro e preservar a relação entre nós três. Eu realmente não tinha considerado todas as consequências de agir de outra forma. Lição aprendida. Os usuários votaram que ela foi babaca. Eu também acho que ela foi babaca. Depois, no todo, olhando assim, sabe? Ela foi atrás de todo esse rolê. E por isso eu acho que eu tava achando que ela era homem. Porque eu falei, não, só um homem pra ser mão de vaca desse tanto. Mas vamos ver os comentários. Às vezes, é melhor salvar um relacionamento importante do que estar certo. Pague pelos livros. Deixe Tessa saber que você pode não fazer isso no futuro. No entanto, sem falar sobre isso. Diga a ela o quanto você aprecia a sua consideração agora e sempre. Essa é a resposta correta. E então, consiga um cartão de biblioteca para sua filha. Sim, como diz o velho ditado, você prefere estar certo ou prefere ser feliz? Algumas batalhas simplesmente não valem a pena. Foi exatamente o que eu falei. Isso antes mesmo de saber que a mulher era de uma agência, né? Porque aquela coisa, você vai querer comprar uma briga com a pessoa que cuida do seu filho, sabe? Tipo... Vamos com calma. Nossa, é verdade, tem a opção todos foram babacas. Eu acho que a Tessa também foi babaca. Porque ela tem 22 anos, galera. Ela consegue entender certas coisas. Ela tem que ter senso de certas coisas. Tipo, a coisa ainda muda de figura sabendo que ela trabalha pra uma agência. Tipo, ela não é uma babá. Tipo, a minha vizinha tá fazendo trabalho de babá pra mim, sabe? Ela trabalha, ela é uma funcionária. Tipo, é uma funcionária da agência. Então ela tem que ter alguma noção de responsabilidade. Imagina se ela sai fazendo esse tipo de coisa em todas as casas, sabe? Enfim. Não é o babaca aqui, na minha opinião. A Tessa não deveria ter comprado tantos livros sem consultar você como pai. Acho que era como parent, né? Como
pai ou mãe. Mas ela estava tentando fazer algo bom. Pague pelos livros dessa vez, mas diga a Tessa que todas as coisas futuras como essa devem ser aprovadas por você e não pela Ruby, ou estabeleça um limite. Eu concordo, pra mim é exatamente isso, eu já tinha falado. Ah, não, a pessoa contando a história da vida dela, eu não vou ler não, desculpa. Eu não entendo esses comentários. Que tipo de babá pergunta pra uma criança de 12 anos se ela quer algo? Claro que ela vai dizer que sim. E depois pede pra ela pagar $50. Que tipo de babá não pede autorização dos pais primeiro? Isso é tão inapropriado e mostra a falta de bom senso e etiqueta. Ai, a pessoa usar a palavra etiqueta me incomodou tanto. Coisa brega, falar de etiqueta. Você é o babaca. Jesus, você é um pão duro. Você tem sorte de ter uma babá muito atenciosa que pensa no seu filho, mesmo quando não está trabalhando. Houve um mal entendido sobre o custo. Tudo que você precisava fazer para se comportar decentemente era pagar a ela, mas pedir que ela confirme os valores com a Ruby no futuro e que, se acontecer novamente, você não poderá pagar. Descobri hoje que um pai solteiro... As coisas estão saindo no masculino porque é a tradução automática do Reddit, tá? Mas é uma mãe solteira que não quer pagar $50 por livros, que não pediu ou autorizou, é mesquinho. É verdade. Mas eu acho mesquinha porque no final do rolê, ela paga de qualquer forma. Então, tipo, que charme foi esse, sabe? Ai, sei lá. Eu acho que teriam outros combinados pra ser feitos antes de chegar e falar, olha, eu não vou te pagar, não mandei você falar com ela, sabe? Acho que poderia ter a conversa, tipo, não fale mais com ela sobre esse tipo de coisa, sobre dinheiro, não. Converse comigo primeiro antes de falar com ela, se eu autorizar e você fala pra ela, até pra não gerar uma expectativa na criança, tipo assim, ah, você quer esses livros? Quero. Ah, sua mãe falou que não vai pagar. Você é a babaca. A babá que você e sua filha gostam enquanto está de férias pensou em sua filha e no interesse dela em livros específicos e os levou para casa. Não há como eu levar para casa 35 livros para alguém se ela pegasse um avião, um esforço ainda maior. Sim, ela deveria ter entrado em contato com você para confirmar. Ela cometeu um erro. Você não pode ignorar esse erro e a gentileza que ela está mostrando à sua filha. 35 livros é muito. Ela provavelmente estava animada para adicionar à coleção de sua filha. Sua decisão pode ter acabado de custar uma babá. Mas ela não falou que ficou tudo bem no final? Aí alguém respondeu, e meu Deus, 35 livros por $50 é um negócio inacreditável, mesmo para os padrões de brechós. Sim, realmente. Mas... gente, daí, sabe? Tipo, não é como se fosse... É aquilo, é quando alguém fala, tipo assim, ah, eu comprei, sei lá, esses 25 tênis que eu não precisava, porque foi um investimento, mas, tipo, você não precisava de 25 tênis, então não era uma necessidade básica, você não é um investimento porque o dinheiro não volta, então eu entendi o ponto das pessoas. Mas eu acho que as duas foram babacas, eu vou fechar em todas foram babacas. Próxima história, essa aqui, olha o clickbait. Sou babaca por ter dado livros de presente para minha namorada? A situação é a seguinte, estou com pouco dinheiro no momento, mas um tá duro dorme, gente. Hoje é o especial dos duros. Mesmo assim, antes do Natal, eu levei minha namorada comigo para comprar um presente para o meu irmão. Uma guitarra elétrica nova. Já me estressei. Chegou o dia de Natal e eu dei para ela alguns livros. Nada muito sofisticado, apenas edições simples. Em troca, ela me presenteou com aulas de voo. A sua namorada é babaca. Nunca se dá esse tipo de coisa de presente pra um homem. E assim, só pra esclarecer uma coisa pra vocês. Lá fora, os livros, eles não são que nem os nossos livros brasileiros, que são muito bons. Por exemplo, tem esse aqui, que é um livro em inglês. Isso aqui é uma edição paperback, que seria a nossa brochura, porque eles também têm os livros capa dura deles, que aí tem jacket, não sei o quê. Mas os livros paperback são meio que os livros padrão deles. Então, o normal é o livro não ter orelha, não sei o que, não sei o que lá. Se ele está falando que as edições são simples, eu vou até olhar como é que tá escrito no original. Mas eu tenho quase certeza que são edições ainda inferiores ao paperback, tá? Realmente ele só fala que são livros básicos, assim, simples. Gente, tem livro nos Estados Unidos que a folha é literalmente de jornal, é uma bosta, né, Sassa? É uma porcaria. Então, pra mim, ele já é o babaca, mas vamos lá. Agora, estou me sentindo mal por não ter conseguido dar um presente melhor. Principalmente porque ela me viu comprando uma guitarra bem legal para o meu irmão. Você é um querido. Por outro lado, ela sabia que eu estava sem dinheiro e deu a guitarra por quê? Tirou da onde o dinheiro, animal? Então, fui babaca? Aí ele botou o edit. Para dar mais contexto, estamos juntos há quase 3 anos. Deus me dá paciência. É muito descaso, gente. É muito descaso. Escuta o que eu tô falando. Vocês nunca vão ver uma mulher fazendo isso com um cara que ela tá há 3 anos. Tá? É só isso mesmo. Edit 2. Minha namorada sabe qual é o meu usuário no Reddit e acabou encontrando essa publicação. Não fiquei muito surpreso. Nós conversamos sobre isso e ela disse que ficou até reconfortada ao ver que tanta gente estava do lado dela. Também conversamos sobre a situação financeira de cada um e relembramos tudo que fizemos um pelo outro ao longo do ano. Ai, me irritou.
Me irritou muito. Concordamos que, embora eu realmente tenha gastado menos com ela no Natal do que gastei com meu irmão, e menos do que ela gastou comigo, muito menos, infinitamente menos, você não gastou nada com ela em comparação com quanto ela gastou com você. E não é sobre o gasto necessariamente, galera. Dava pra ele arrumar outra coisa com um valor, às vezes, igual, não sei. Tipo, não é, ai, não, ele tem que preferir a namorada ao invés do irmão. Não é isso. Mas eu acho que é todo o contexto, sabe? É ele levar ela pra comprar a guitarra do irmão e chegar pra ela com uns livros, tipo, X. Porque assim, eu ia gostar de ganhar meia dúzia de livros, mas aparentemente não é a situação. Concordamos que, embora eu realmente tenha gastado menos com ela no Natal do que gastei com meu irmão, e menos do que ela gastou comigo, isso não significa necessariamente que a situação seja injusta. Eu costumo levá-la para passeios e viagens e também vamos juntos a muitos shows ao longo do ano. Percebemos que ela é o tipo de pessoa que prefere investir bastante em uma única ocasião, enquanto eu costumo demonstrar carinho distribuindo esses gastos e experiências ao longo do ano. E aí, chega no Natal, você gasta $5 em livro. No fim, chegamos à conclusão de que não fui completamente babaca por ter dado apenas os livros, mas provavelmente teria sido mais adequado incluir também um pequeno presente junto com eles. Os usuários do Reddit e eu votaram que ele foi o babaca, apesar da namorada não ter achado. Então, tipo, meio que dane-se a nossa opinião, né? Mas a gente vai ler os comentários. Você está certo baseado nas suas respostas. Vocês estão juntos há 3 anos e você só comprou 2 livros pra ela, enquanto comprou uma guitarra cara para seu irmão. Eu entendo que ele é seu irmão, mas você está com a sua namorada há bastante tempo. Especialmente porque você a trouxe com você, o que basicamente esfrega na nossa cara que você gastou um monte, $100, no seu irmão e provavelmente menos de $40 nela. Você diz que ela sabe que você está quebrado, então talvez você não devesse ter gasto todo o seu dinheiro em uma guitarra. Obrigada, bom saber que existem pessoas que pensam no universo. Aí ele respondeu, então, eu tô sem grana, mas sem grana de estudante. Eu tenho dinheiro suficiente pra me virar, mas não para sair. Este foi o primeiro ano em que comprei um presente para o meu irmão e queria dar algo bom pra ele. Ai, gente, dialoguem, conversa com a pessoa, então fala, olha, amor, eu não tô com muito dinheiro, eu quero dar a guitarra pro meu irmão, só que daí eu provavelmente ia ter que gastar menos no seu presente. Dialoguem, qual é a dificuldade? Ai, que ódio! O Natal nunca foi meu ponto forte para presentes, só porque eu recebo no dia 28 de cada mês, então é no final do meu último pagamento. No entanto, espero compensar isso nos aniversários dela. Edith, eu não gastei todo o meu dinheiro, como eu disse, eu tinha uma poupança especificamente para isso. Eu só não contei para ela porque, bem, eu não achei que ela precisasse saber e somos financeiramente independentes. Ela não precisava saber, mas eu ficar sabendo disso me irritou ainda mais, eu te acho mais babaca do que eu já tava achando. Você tinha de uma poupança. Ai, termina com esse cara, amiga. Isso foi há 7 anos. Se eles ainda estão juntos, eles estão juntos há 10 anos. Eu espero que eles não estejam mais juntos. Sim, entendemos. Era mais importante dar ao seu irmão um bom presente do que à sua namorada. Agora ela também sabe disso. Você está errado. Sim, é a intenção que conta, mas você nem se lembra de um dos livros que deu a ela. Parece que não houve muita reflexão sobre esse presente. E levá-la com você para pegar a guitarra do seu irmão também foi uma péssima ideia. Concordo. Há 41 livros na série completa. Eu sei todos os livros, mas neste momento esqueci a ordem. Agora, ninguém tá perguntando... Ah, olha só, era isso que eu ia falar. Chegaram 2 comentários que era o que eu queria saber. Info. O que significa livros bem básicos? Se você estava sem grana, como / por que comprou uma guitarra elétrica pro seu irmão? Eu comprei 2 livros pra ela. Os 2 primeiros da série Discworld, do Terry Pratchett. A Cor da Magia e esqueci o outro. Então eu economizei o ano todo pra comprar uma nova guitarra para o meu irmão. Eu estava planejando comprar uma desde março, mas não tinha o suficiente na época. Ela não estava ciente dessa economia. Gente, esses livros custam tão caro assim pra ele ter gastado $40 em 2 livros que são bem básicos. Esquisito. Esse cara tá desviando dinheiro dos livros. Ele gastou $20. Info. Os livros eram algo que ela realmente gostaria? Porque, como eu falei, eu gostaria. Originalmente eu pensei que sim. Ai, amiga, termina. Ela gosta do gênero de fantasia, lendo Eragon e Senhor dos Anéis, etc. Mas ela me disse que prefere audiolivros e nunca leu um livro do início ao fim. Se ela prefere audiolivros, ela já leu um livro do início ao fim, só não foi com os olhos. Quanto ao conteúdo, ela o pegou 1 ou 2 vezes e parecia que estava lendo algumas vezes. Mas eu não consigo dizer se ela está sendo apenas cortês. Ai, sério, ele nem sabia se ela ia gostar, de verdade. Meu Deus, que ódio. Esse cara não conhece a namorada dele de 3 anos. Eu espero muito que ela tenha terminado com ele. Info. Ela estava chateada, que é o mais importante, né? Ela não demonstrou isso a princípio, mas me disse que estava incrivelmente desapontada. Chateada, eu não diria que ela é do tipo que se chateia. Agora ela é. Ai, gente, esse cara não sabe nada sobre a namorada, pelo amor de Deus. É um absurdo. Eu tô irritadíssima. Minha garganta tá até doendo mais. Não é o babaca. Presentes vêm do coração. Você deu a ela algo que achou que ela ia gostar. Tenho certeza de que ela entende. Ele nem achou que ela ia gostar de fato. Ai, não.
Não, você tá há 3 anos com uma pessoa, você dá um presente que você nem sabe se ela vai gostar de verdade. Ele não sabia que ela nunca leu um livro inteiro. Ele já tinha visto um livro na casa dela, ele já viu ela com um livro na mão, lendo um livro. Tipo, é a mesma coisa que a pessoa, sei lá, vê um leitor e simplesmente dá um vale compras de e-books. Ela não sabe se a pessoa gosta de e-book. Ou vale compra, um vale Audible, sei lá, X. Tipo, não falando de, eu ganhei isso, tô te repassando. Não. Você foi lá e gastou dinheiro e falou, esse é seu presente. E a pessoa nem gosta de audiolivro, sabe? Gente, me irritei. E aí o pobre coitado respondeu, espero que sim. Eu sinto que a recepção fria pode ter sido em parte por ela ter ido ver membros da família menos favoráveis. Você é um injustiçado mesmo, meu lindo. Ai, você é um pobre coitado. Espero que você ache uma mulher que te valorize no futuro. Ai, sem palavras. Bom, gente, essas foram as 2 histórias de hoje. Me estressei além da conta com essa galera pão dura. Essa galera, o famoso tá duro, dorme. E é isso, né? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Curtam esse vídeo se vocês gostaram e se inscrevem no canal para não perder os próximos. E a gente se vê então. Um grande beijo. Tchau, tchau.